Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje a proposta de lei para apresentar à Assembleia da República sobre o regime jurídico da concorrência. Sobre essa matéria, o Sr. Ministro da Economia e do Emprego fará depois uma apresentação detalhada aos senhores jornalistas. Foi também aprovada no Conselho de Ministros a proposta de Lei-Quadro das Fundações. A Lei-Quadro das Fundações obedece a uma preocupação central, que é da devolução ao regime fundacional da sua original natureza altruísta. É nesse sentido que se estabelecem regras claras para evitar abusos na utilização do Instituto Fundacional, restringindo-se o uso do termo fundação, na respectiva denominação legal, às fundações reconhecidas no quadro do novo regime e consagrando-se uma separação evidente entre a instituição privada e a instituição por entidades públicas de fundações. A segunda grande preocupação desta Lei-Quadro é a de criar mecanismos de controle rigoroso e um regime mais exigente para todas as situações em que estejam em causa a utilização de dinheiros públicos, quer diretamente, quer indiretamente, através de um estatuto de benefícios fiscais decorrentes da utilidade pública. Outro aspecto relevante é o propósito de, embora mantendo o regime de reconhecimento administrativo, promover-se a transparência e o escrutínio independente sobre os atos da administração relativos a fundações, através da criação de um Conselho desgovernamentalizado que acompanha e se pronuncia sobre toda a atividade da administração em matéria de fundações. Estabelece ainda um prazo de 6 meses, um regime transitório para as adequações orgânicas e estatutárias necessárias para a adequação ao novo regime. O Governo aprovou também a transposição de 4 diretivas comunitárias relativas à colocação no mercado de produtos biocidas com a alteração de lista de substâncias ativas a serem incluídas nestes produtos. Foi também aprovada a transposição de uma outra diretiva comunitária no âmbito do regime jurídico dos produtos cosméticos e de higiene corporal, exatamente no mesmo sentido, também atualizando a lista de princípios que podem ser incluídos neste tipo de produtos. O Conselho de Ministros aprovou também uma convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças contra a exploração sexual e os abusos sexuais. Sobre esta proposta que agora irá para a Assembleia da República, a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade fará depois uma apresentação um pouco mais detalhada, relevando a importância desta ratificação. O Governo aprovou também, no âmbito do PREMAC, mais um conjunto de leis orgânicas, a saber, a Lei Orgânica da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas e da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e dos Serviços Sociais da Administração Pública, todos no âmbito do Ministério das Finanças. No âmbito do Ministério da Agricultura foram aprovadas ainda orgânicas relativas ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera e ao Instituto do Vinho e da Vinha. Por último, referir que o Conselho de Ministros aprovou um acordo e 2 convenções internacionais para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento com Hong Kong, a região administrativa especial de Hong Kong, com a República Popular da China e com o Japão. Peço desculpa, e ainda com a República da Colômbia. Portanto, são quatro convenções. O Conselho de Ministros aprovou, por último, uma emenda à Convenção sobre a avaliação dos impostos ambientais num contexto de transfronteiras. Trata-se de uma emenda que clarifica quem pode participar nos procedimentos definidos pela Convenção, alargando à sociedade civil, e nomeadamente às organizações não governamentais, em particular, a participação nos procedimentos que têm que ver com esta matéria de impactos ambientais em zonas transfronteiriças. Eu dou então a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para fazer a apresentação, não sei antes, porque antecipo que eventualmente os senhores jornalistas queiram colocar alguma pergunta sobre essa matéria. O Conselho de Ministros hoje abordou também a alteração ao Código de Trabalho, que é a matéria, como sabem, que resulta do acordo celebrado na Concertação Social na passada semana. O texto hoje, o anteprojeto, foi hoje visto em Conselho de Ministros e validado politicamente, e seguir-se-á, por parte do Sr. Ministro da Economia e do Emprego, a apresentação numa última reunião com os parceiros sociais que terá lugar na próxima semana. Na sequência disso, só em definitivo, é que o Governo aprovará o texto a enviar para a Assembleia da República
com as alterações todas resultantes do acordo no âmbito do Código de Trabalho. Dou então a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para fazer a apresentação do regime jurídico da concorrência. Muito boa tarde. A aprovação da Lei da Concorrência é um marco das reformas estruturais que são precisas efetuar, que é preciso efetuar no país. O Governo pretende dinamizar um novo modelo económico em que promova uma economia mais aberta, mais dinâmica, mais competitiva e mais concorrencial. E a nova Lei da Concorrência é um importante instrumento para nós termos uma economia exatamente mais concorrencial. Haverá, com esta nova Lei da Concorrência, mais transparência nos processos, haverá também uma maior harmonização das normas nacionais com as normas comunitárias, haverá também, ou passaremos também, a inscrever também alguns dos princípios estruturantes do Memorando de Entendimento. No Memorando de Entendimento estava estabelecido que era preciso avançar na parte da legislação da concorrência. Nós decidimos avançar com uma nova lei da concorrência que nos aproximasse mais das normas da União Europeia e das melhores práticas internacionais. Foi por isso, e porque também esta é uma matéria que é transversal à economia portuguesa e é fundamental para a nossa economia, que o Governo, depois de ter aprovado um anteprojeto em Conselho de Ministros no outono passado, pôs em consulta pública esta nova lei da concorrência. Recebemos mais de 1.200 páginas de contributos e de sugestões durante esta consulta pública. Após análise destes contributos e sugestões, que contaram com a presença de várias entidades e de várias personalidades, o Governo verteu para esta nova proposta de lei as alterações que achámos pertinentes para termos um pacote e um diploma mais equilibrado e em que exatamente reforçasse a importância de uma lei da concorrência que permitisse à economia portuguesa tornar-se cada vez mais competitiva e cada vez mais dinâmica. Nesta lei da concorrência, entre outras coisas, reforça-se os poderes, mas também os deveres da Autoridade da Concorrência, harmoniza-se, como eu disse, a legislação nacional às melhores práticas internacionais e garante-se e introduz uma política de concorrência na economia portuguesa. Porque é que é importante termos uma política de concorrência e porque é que é importante termos uma lei da concorrência deste tipo? É importante não só porque estaremos, como eu disse, perto das melhores práticas internacionais, mas principalmente porque ao termos instrumentos legais e jurídicos para permitir ter uma economia mais concorrencial, poderemos ter uma economia mais dinâmica, uma economia onde os setores que estavam demasiadamente protegidos, como tem acontecido até agora, possam ser abertos a maior concorrência e por isso mesmo poderemos ter uma economia, como eu disse, mais competitiva e mais aberta ao mundo. Esse é o objetivo fundamental desta reforma estrutural, que obviamente será seguida por outras reformas estruturais, uma das quais foi exatamente debatida no âmbito do Acordo de Concertação Social e que foi debatida hoje em Conselho de Ministros, o anteprojeto da reforma laboral, que verte em legislação aquilo que foi acordado com os parceiros sociais na semana passada e que, como o Sr. Secretário de Estado mencionou, será levada formalmente aos parceiros sociais na próxima semana para os parceiros sociais apreciarem o articulado da legislação. Obrigado. Eu, antes de passar às perguntas dos senhores jornalistas, dava então a palavra à senhora Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade para fazer a apresentação da Convenção relativa a abusos sexuais contra crianças. Muito obrigada. Naturalmente, como já foi dito, o Governo aprovou hoje uma proposta de resolução que enviará agora à Assembleia da República e que visa a aprovação da Convenção do Conselho da Europa para a proteção das crianças e contra a exploração sexual e os abusos sexuais. Esta Convenção foi assinada em 2007 em Lanzarote e é assim conhecida por Convenção de Lanzarote. Esta Convenção pretende reforçar a proteção das crianças contra todas as formas de exploração sexual, tem
normas de natureza penal, que são importantes, e tem também um conjunto de disposições destinadas a fortalecer os mecanismos de prevenção e de proteção das crianças contra todas as formas de abuso sexual. Eu queria lembrar que se trata de uma matéria que nos preocupa a todos há muitos anos. Ainda a semana passada, a Assembleia da República discutiu uma petição em que muitos milhares de cidadãos pediam à Assembleia que impulsionasse a ratificação desta Convenção. Pois bem, a resposta do Governo está aqui. Ela, aliás, já estava em curso quando essa petição foi discutida e significou, portanto, um sinal muito importante de empenhamento do Governo e do Estado português na proteção das nossas crianças e no combate a todas as formas da sua exploração. Esta Convenção prevê também um comitê de acompanhamento. No essencial, no que diz respeito à matéria penal, a lei portuguesa já acompanha as preocupações da Convenção. Haverá, no entanto, alguns melhoramentos a introduzir na lei penal. Estamos convencidos e expectantes de que esta proposta de resolução conhecerá no Parlamento um consenso alargado e espera-se mesmo uma unanimidade, dada a importância desta matéria. Eu queria só lembrar que a exploração sexual de crianças movimenta no mundo milhões, números de uma quantia impressionante, semelhante a qualquer forma de tráfico, de tráfico de droga ou de tráfico de armas. É um negócio hediondo que alastrou nos últimos anos e, portanto, todas as formas que possamos encontrar de reforçar a proteção das nossas crianças contra todas as formas de abuso é naturalmente uma boa medida e era disso que vos queria falar. Muito obrigada. Obrigado. Ficamos então à vossa disposição para questões que queiram colocar. Economia em direto para a TV24. Ia-lhe perguntar em relação a esse anteprojeto de reforma laboral, o que se vai fazer de facto aos feriados. Falava-se durante o acordo de 3 a 4 feriados que seriam cortados. Quantos são afinal? E se será também um deles o 5 de outubro, que era o mais polémico? O Governo, na altura, e também na altura que o acordo foi assinado e durante a reunião de concertação social, sabíamos que havia algumas objeções a algumas datas e principalmente ao número de feriados. Nós sempre foi muito importante a questão da simetria, haver a simetria de feriados religiosos e civis. Nós sempre dissemos que essa simetria seria salvaguardada e, como nós manifestámos aos meus parceiros sociais, seriam 4 os feriados a ser eliminados e sim, os 2 civis serão o 1 de dezembro e o 5 de outubro. Os religiosos serão definidos pela Comissão Paritária da Igreja, que depois transmitirá exatamente essa decisão no âmbito da concordata, e depois será definido essa questão. Sr. Ministro, confirma então que os 2 feriados civis que são eliminados, entre eles fazem então parte do 5 de outubro, que muita polémica houve em torno da eliminação desse feriado. Repare, eu acho que é importante perceber uma coisa, e eu acho que esse ponto é fundamental. Os feriados, ou seja, a paragem do país acaba, ou seja, é um dia de trabalho normal. Mas a data vai ser comemorada na mesma, no domingo seguinte ao feriado do 5 de outubro ou de 1 de dezembro. Portanto, ao dia de 5 de outubro e 1 de dezembro. É importantíssimo fazê-lo por uma simples razão. E que estas são datas históricas que nós temos que celebrar como país. Lá por nesse dia estarmos a trabalhar, não quer dizer que depois não haja lugar à celebração dessa data. Portanto, é importante haver um reforço do Dia de Portugal, mas também no dia 10 de junho, nomeadamente, essa é uma ideia de fazer uma festa nacional mais alargada, e no dia 5 de outubro e o dia 1 de dezembro serão celebrados no domingo a seguir, mas só não haverá uma paragem da produção nesses dias. Quanto aos religiosos, ainda nada é certo. Os religiosos, como disse, serão definidos depois e de acordo com os parâmetros da concordata. Eu esclarecia só relativamente a esta questão dos feriados religiosos, como o Sr. Ministro acabou de dizer, nos termos da concordata existe uma comissão paritária, a concordata própria o prevê, e matérias como estas têm que ser previamente auscultada à comissão paritária. Essa reunião, exatamente, penso que está já marcada para o princípio do mês de fevereiro e, portanto, será na sequência da audição para se cumprir os compromissos portugueses no seio da concordata, será na sequência da audição da comissão paritária que o Governo formalizará em definitivo junto à Assembleia da República a sua proposta.
Boa tarde, Paula Varela da Renascença. Ainda em relação a esta questão, eu gostaria de saber, houve com certeza critérios que presidiram esta decisão, se nos podem explicar quais foram, quer dizer, porquê estes dois, porque não outros feriados civis, quais foram os critérios que o Governo ponderou para tomar esta decisão? Nós ouvimos os parceiros sociais, ouvimos a Igreja, ouvimos todos os intervenientes em relação aos civis. Repare, se analisarmos o calendário dos feriados civis, se não quisermos alterar o 25 de Abril e o 1º de Maio, que nunca foi essa a nossa intenção, só poderíamos alterar o 10 de junho. E o 10 de junho é um dia de Portugal, é um dia das comunidades portuguesas, é um dia que tem que ser reforçado, no nosso entender, para, exatamente nos momentos de crise, realçarmos o orgulho de sermos portugueses e realçarmos a unidade que precisamos ter para vencermos a crise atual. Portanto, não haveria muito mais alternativa em relação a outros tipos de feriados civis. De qualquer maneira, mais uma vez, realço o que é importante realçar, que é as datas vão ser celebradas e o acontecimento histórico vão ser celebradas na mesma. E isso é fundamental para o nosso país. Não tenho dúvidas sobre isso. A minha questão é porque é que o Governo decidiu por este critério de número igual de feriados chamados civis e número igual de feriados chamados religiosos. Vai passar a existir em Portugal, existe atualmente já, e vai continuar a existir maior número dos chamados feriados religiosos. O que é que leva o Governo a optar por este critério da chamada simetria? O Governo aceitou a condição que a própria Igreja nos disse, que foi, para a Igreja era muito importante haver simetria. E nós concordamos que fazia sentido haver simetria de feriados civis e religiosos. Boa tarde, Pedro Benevides da RTP. Eu gostava de saber se o Governo pode avançar já qual é que é o valor total do empréstimo que foi feito à Madeira, quais são os prazos, quais são os juros e, por outro lado, gostava de saber também, tendo em conta que esta é uma despesa que não constava das contas que foram feitas com a Troika, de onde é que vem este dinheiro? Eu lamento desiludi-lo, mas o assunto do empréstimo à Madeira, do acordo de ajustamento da região autónoma da Madeira, não foi hoje tratado no Conselho de Ministros e, portanto, não tenho nenhum elemento para lhe dar respostas sobre essa matéria. De resto, tanto quanto sei, e a Comunicação Social penso que o saberá também, o assunto será objeto de uma conferência de imprensa, presumo que no dia de amanhã. Mas, de facto, no Conselho de Ministros de hoje não foi o assunto tratado e, portanto, não será o Presidente do Governo Regional da Madeira a responder, que tem a ver precisamente com onde é que vão encaixar esta quantia. O Governo não tem ainda nenhuma resposta sobre isso. Se o assunto tivesse sido tratado hoje no Conselho, eu teria muito gosto em lhe fazer o relato da decisão do Governo, mas como lhe disse, o assunto não foi tratado em Conselho e, portanto, eu não sou capaz de lhe fazer satisfazer essa curiosidade. Peço desculpa, é só para esclarecer, é um tema que tem de vir e tem de ser aprovado em Conselho de Ministros, o plano de ajustamento, ou não passa por aqui? Como o assunto não foi tratado hoje no Conselho de Ministros, eu não conheço os contornos da decisão e, portanto, não lhe posso responder com a total certeza se vai ou não ser necessário qualquer decisão ou qualquer deliberação formal do Conselho de Ministros. Mas eu penso que isso só acontecerá se houver que aprovar alguma legislação, que eu presumo que não. Ou seja, como sabe, as alterações que é natural, mas enfim, estou-lhe a falar em abstrato, é natural que no contexto do programa de ajustamento venha a ser necessário fazer alguns ajustamentos legislativos para a frente, mas não sei. Como lhe digo, como o assunto não foi tratado, peço-vos desculpa por isso, não tenho elementos que me permitam, porque o assunto pura e simplesmente não foi hoje conversado no Conselho de Ministros. Mais uma pergunta relacionada com a concertação social ainda. Estamos numa reta final de liderança da CGTP. Vai haver uma mudança em termos de liderança desta central sindical. Gostava de lhe perguntar, é a única central com quem não conseguiu um entendimento para este acordo, apenas com o GT? O que é que espera em termos de diálogo desta nova liderança que se irá iniciar depois da saída de Carvalho da Silva e, de certa maneira, que balanço se faz do diálogo com o líder ainda da CGTP? Eu, antes de mais, gostaria de desejar obviamente, a vida futura do ainda secretário-geral da CGTP,
seja uma vida futura altamente produtiva e proveitosa, e, portanto, desejar toda boa sorte ao atual secretário-geral da CGTP. Gostaria também de, obviamente, mencionar que nós somos pessoas de diálogo e nunca fechamos a porta ao diálogo com ninguém, muito menos com os sindicatos. Se a CGTP estiver verdadeiramente interessada em dialogar connosco, nós seremos os primeiros a recebê-los, porque o Governo sempre o fez e sempre o fará. Nós, assim como se vê neste esforço bastante grande dos últimos meses para chegarmos a um acordo importante para o país, quando nós sabemos pôr as diferenças que temos de lado em prol do interesse superior, que é o interesse nacional. E, portanto, não fechamos a porta em falar com ninguém, muito menos com as estruturas sindicais. Boa tarde, Raquel Rio da Agência Lusa. Eu queria saber quais são as grandes alterações na lei da concorrência em relação ao projeto inicial e qual é o alcance do reforço dos poderes da autoridade da concorrência. Uma das situações que estava prevista era a possibilidade de haver buscas domiciliárias, julgo que isso foi rejeitado em alguns pareceres. Queria saber se ficou no diploma final ou não. Muito obrigado. As principais alterações resultantes, presumo que esteja a perguntar, da consulta pública, certo? Portanto, tem a ver, em princípio, sim, tem a ver primeiro com a estrutura do diploma e tem a ver com uma maior harmonização com a legislação comunitária, nomeadamente na parte do abuso da posição dominante. Há uma harmonização integral com a redação do tratado. Também em relação à atuação da Autoridade da Concorrência, nós sabemos que houve bastantes sugestões, como mencionei bem, nesta área, e nós procuramos uma solução mais equilibrada que atendesse exatamente algumas das sugestões e propostas que foram feitas ao Governo. E como verá depois, quando tiver acesso à lei, verá que essas sugestões foram acolhidas por parte do Governo. Também em relação à autonomia face à legislação nacional subsidiária, foram feitos alguns aperfeiçoamentos de sistematização e de redação. Em relação aos mecanismos processuais semelhantes aos da União Europeia, há uma inclusão do regime de clemência no corpo da proposta de lei, também há um aperfeiçoamento de redação, há também algumas alterações nos poderes de investigação e de inquérito, bem como no teste de avaliação de operações de concentração de empresas. No fundo, as alterações não foram estruturais, mas foram alterações que tornaram este diploma mais equilibrado e pensamos que também mais consentâneo com as melhores práticas internacionais. Bem, que se não há mais questões... Peço desculpa, então. Então, a última questão, só favor. A propósito das fundações, queria perceber se já há conclusões da auditoria que estava a ser realizada, não é? E se elas foram, obviamente, tidas em conta nesta elaboração desta lei quadro, quais são aquilo que nos puder adiantar? Não se trata de uma auditoria, é um censo que está a decorrer. O censo às fundações ainda não terminou o seu prazo só na primeira metade de fevereiro é que termina, portanto, e a apreciação, nos termos da lei que foi aprovada na Assembleia da República, iniciar-se-á imediatamente após o final do prazo. O dado que eu lhe posso adiantar relativamente ao censo propriamente dito é que ele tem estado a decorrer de uma forma com uma participação crescente por parte das fundações. O último ponto de situação que eu tenho, que é do dia de ontem, do dia de hoje eu não tenho um ponto de situação, era que já havia mais de 400 fundações que tinham iniciado a validação junto do censo. Mas, como disse, o prazo só termina na primeira metade de fevereiro e, portanto, terminado esse prazo é que se seguirá depois a apreciação e a tomada de decisões relativamente ao censo nos termos da lei que tinha sido aprovada na Assembleia da República. Parece que há uma última duvidazinha, mas é mesmo a última. Não, já agora queria só perguntar se já foi
já foi decidido pelo Governo se vai ser concedida ou não tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval. Ainda não foi esse assunto abordado em Conselho de Ministros hoje, portanto ainda não tenho nenhuma indicação para lhe dar sobre essa matéria. Muito obrigado, então, boa tarde.